quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje, nessa videoaula, mais uma vez, falamos sobre as curiosidades da história. E a curiosidade que eu trago hoje para vocês é o que é proibido por lei durante uma guerra. Vocês sabem o que é proibido durante uma guerra? Quais são as leis que devem ser cumpridas, Então, eu vou estar citando aí para vocês, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, basicamente, a lei internacional, ela proíbe que cause sofrimento desnecessário aos soldados combatentes ou à população. A maioria desses acordos, tá, gente, que foi assinado principalmente na cidade suíça de Genebra, entre 1864 e 1949, ela vai ser ampliada principalmente com outros acordos aprovados no ano de 1977. Então, vocês podem observar que foram acordos, vamos dizer assim, até então recentes, Esse conjunto de leis, que nem eu citei para vocês, assinado por mais de 180 países, e o Brasil, gente, ele faz também parte desses países que assinaram, tá? Esse acordo aí. É conhecido como as Convenções de Genebra. E só para vocês terem uma ideia aí também, eu acho que o problema maior ainda é que muitas guerras, as leis, elas praticamente são ignoradas, que nem eu vou estar citando para vocês nos slides a seguir aí. Mas a gente consegue observar que vai ter uma tentativa de aumentar a eficácia da legislação da guerra, que aconteceu principalmente em 1998, quando a ONU ela organizou uma conferência diplomática que resultou no chamado Estatuto de Roma, que nem a gente vai conseguir observar nos próximos slides que eu estarei mostrando aí para vocês. Grande parte dessas leis que foram criadas, todas elas acabaram, vamos dizer assim, sendo desobedecidas. Mas a partir desse Estatuto de Roma, a gente vê que foi se criado um Tribunal Penal Internacional, que foi estabelecido em meados do ano de 2002, que era mais ou menos como se fosse um tribunal para julgar todos os crimes de guerra, que pudessem ocorrer, que fossem desobedecidos aí nessa legislação. Então, bora iniciar aqui, sobre as leis que são proibidas durante uma guerra. Primeiramente, e eu acho que a mais essencial são ataque, a civis. O que são civis? Pessoas comuns que não são ligados à área militar. Então, aqui o que diz a lei? É proibido fazer ataque contra civis não engajados nas batalhas, incluindo também qualquer violência sexual. Gente, isso daqui é algo muito comum que acaba ocorrendo nesses ataques aí, principalmente abuso de mulheres e crianças, tá? Quando é que essa lei ela foi violada? Temos aqui o registro, que ocorreu na Guerra da Bósnia, entre o ano de 1992 e 1995, que soldados sérvios assassinaram milhares de civis, estupraram mulheres muçulmanas e castraram os rapazes. Essa imagem aí que vocês estão vendo, é uma imagem, sim, verídica da Guerra da Bósnia, tá bom? Então, você vê que essa guerra ocorreu entre o ano de 1992 e 1995, tá? Vamos aqui então, outra coisa que é totalmente, plenamente proibida, é o uso de criança, como combatentes, como soldados, O que diz a lei? É proibido recrutar ou utilizar crianças menores de 15 anos nas forças armadas ou empregá-las como combatentes. Mas quando é que esse caso foi violado aí? Nesse caso, a gente viu, que ocorreu uma guerra civil que foi travada em meados do ano de 1983 na região do Sudão, na África. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? São de crianças soldados, que a gente diz, que eles compuseram o exército do Sudão. Então, essa imagem é bem forte, aí você vê crianças segurando esses armamentos. Só para vocês terem uma ideia, diz que no Sudão eles chegaram a pegar em torno de 10 mil crianças com menos de 15 anos. E todos eles serviram, como soldados nesse exército. E só para vocês terem uma ideia, esses exércitos aí, eles eram de grupos rebeldes que lutavam principalmente contra o governo do Sudão, tá, gente? Então, olha a situação dessas crianças aí, Uma imagem bem forte. Vamos aqui, então. Outra coisa também que é proibido por lei, No caso, a gente consegue observar que qualquer soldado que ele for rendido, fica proibido você matar ou ferir eles. Até porque, vamos dizer assim, eles estão totalmente desarmados, eles não têm condições de se defender, então vamos dizer assim que seus direitos estão garantidos, tá? Mas que nem a gente imagina, bem, o cara é de uma tropa inimiga sua.
às vezes matou muito dos seus companheiros, né? Eu acho que esse instinto assassino, né, do ser humano, ele às vezes acaba se sobrepondo. E isso ocorreu durante o período da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no ano de 1940, quando os soldados soviéticos, a gente consegue observar, eles executaram mais de 10 mil militares poloneses, tá, no campo de prisioneiro de guerra que ficava na região da Rússia. Então, assim, literalmente os soviéticos, eles foram bastante, vamos dizer assim, intolerantes, tá? E eu peguei essa imagem aí, que foi um soldado americano, em que, né, ele estava rendendo as tropas alemãs aqui. Então, a gente vê esse ato aí, né, dos soldados com as mãos toda para cima, literalmente, né, se rendendo e tentando, vamos dizer assim, preservar pelo menos a sua vida. Ok, bora aqui então para a próxima lei, né? O que que é proibido numa guerra? Tortura, gente. Então, bora aqui, né? O que que diz a lei? É proibido o tratamento desumano de prisioneiros, incluindo torturas físicas ou psicológicas, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, é um dos atos assim que mais se utiliza em guerra desde a história da humanidade, né? Essa questão da tortura aí, principalmente quando você quer que esses, vamos dizer assim, esses soldados, eles acabem passando informações aí, tá? Quando é que esses casos eles foram violados? Gente, vamos dizer assim, a gente sabe que isso daí sempre ocorreu, mas eu acho que o fato mais chocante ocorreu após a vitória da coalizão, tá? Liderada pelos Estados Unidos na invasão do Iraque. Em 2003, soldados americanos, eles torturaram prisioneiros iraquianos, né? Principalmente na região aí que a gente consegue observar perto de Bagdá. Então, aqui que nem vocês estão observando, né, é uma militar, ela tá torturando aí um iraquiano. E isso, gente, vai ser algo que vai explodir na mídia em meados de 2003 e vai pegar muito forte aí, né, porque tem muita cena, gente, de atos de tortura que, olha, é de embrulhar o estômago. Eu ainda tentei pegar um mais tranquilo aí pra deixar no vídeo aí pra vocês. Mas, assim, isso chocou bastante a população americana, porque até então o que eram vistos, né, como os grandes libertadores, acabaram se mostrando aí literalmente como os grandes bárbaros da história, tá bom? Vamos aqui, então, para a próxima, né? O que que é proibido, né, por lei? Ataques a missões de paz, né? O que que seria? O que que a lei diz, né? É proibido atacar pessoas em unidades participando de missões de paz ou assistência humanitária. Nesse caso aqui, que nem vocês conseguem observar, né, o caso de violação, ela sempre vai ocorrer principalmente, né, contra a ONU, né, que nesse caso aí seria a Organização das Nações Unidas, que nem vocês conseguem observar aí na imagem, né, tem um carro em que ele foi atacado por forças rebeldes aí, e temos até os próprios soldados da ONU sendo, né, vamos dizer aí, atendidos aí, porque acabaram sofrendo esse ataque. Mas aqui o maior caso de violação que a gente tem registrado ocorreu, né, desde 1978, em que mais de 70 integrantes das missões das Nações Unidas, né, para a manutenção da paz, eles foram totalmente mortos, tá bom, gente? Foram assassinados na Guerra Civil do Líbano. Então, assim, essa região aí do Oriente realmente parece que é uma terra sem lei, porque não se respeita nada, tá, gente? Então, principalmente a ONU, ela sofre bastante ataque aí, ok? Tem até um filme na Netflix, né, que o nome do filme é Sérgio, tem até um ator brasileiro, né, que faz o papel principal, e fala um pouco, né, dessa intervenção da ONU nessas regiões aí, e a gente acaba aprendendo um pouco mais, né, sobre esse importante papel aí, que no caso seria, né, de tentar intervir qualquer tipo de guerra, de conflito que possa estar ocorrendo naquela região, que esse é o papel da ONU, tá bom, gente? Bora aqui, então, dando continuidade. O que é proibido por lei? Né? Ataque às instituições, tá bom, gente? O que diz a lei? É proibido atacar igrejas ou edifícios de cultos religiosos, monumentos históricos, ai, gente, hospitais e outros locais com doentes e feridos, que nesse caso seriam até os próprios civis, né? Temos aí o maior caso de violação, tá? Foi durante a Guerra Civil na ilha de Sri Lanka, que fica na região do Oceano Índico, que todo mundo eu sei que manja muito, né, de mapa geográfico aí. Então, só para vocês terem uma ideia, esse ataque ocorreu
em 1983, isso foi terminar, gente, no ano aqui de 2009, foi bem recente. E o governo, só para vocês terem uma ideia, ele foi acusado de bombardear templos frequentados, tá, pela população tamil, que nesse caso era uma minoria aí no país. Eu não consegui encontrar nenhuma imagem, tá, desses templos de Tamil, até porque eu acho que pela região do Sri Lanka ela ser uma região um pouco mais isolada, talvez não tivessem tantos registros assim. Infelizmente eu não consegui achar nenhuma imagem. Mas eu peguei essa igreja católica também na região da Sri Lanka, em que ela sofreu ataques aí terroristas, né? Então a gente consegue observar que durante esses conflitos, principalmente de guerra civil, as pessoas elas não respeitam essas instituições. Até porque grande parte dessas instituições acabam abrigando, né, esses civis que são refugiados, né? Às vezes muitos acabam perdendo suas casas e encontram nessas instituições lugares aí de moradia. E que nem dá para vocês observar, né, tá todo aí, vamos dizer aí, destruído. Bem triste essa imagem também, tá? E temos aqui, por último, né, o vamos dizer assim, o que as leis elas proíbem, né, numa guerra. Nesse caso aí a gente consegue observar que seria a utilização de armas químicas, tá? O que diz a lei? É proibido usar gases tóxicos e outros tipos de armas químicas ou utilizar armamento capazes de ferimentos desumanos, tá? E a gente vê que o maior caso de violação, gente, né, no caso aí confirmado, tá, pela ONU, ocorreu também na Guerra Civil de Sri Lanka de 2000, Sri Lanka não, perdão, da Síria, gente, em 2013, que foi bem recente agora. E só para vocês terem uma ideia, alguns foguetes, né, com gás sarin, elas foram lançados, tá, contra as pessoas na região de Damasco. E isso acabou causando aqui a morte de centenas de pessoas. Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, foi um desses ataques que ocorreu na região da Síria em meados de 2013, e você vê assim que praticamente a cidade ela fica bastante destruída. Não é à toa que aqui no Brasil, né, vai acabar vindo bastante refugiado, né, principalmente da região da Síria e da região do Líbano também, porque é uma região que tem muito conflito, tem muita guerra civil lá, e eles acabam se refugiando, até porque já não tem mais nada para se perder lá, né? Já perdeu muitas vezes seus familiares, já perdeu aí às vezes suas casas, né? Já não tem mais o que se apegar e acaba indo para outro país, né? Que, vamos dizer assim, acaba abraçando esses refugiados e tentam, vamos dizer assim, começar, né, um novo modo de vida. E eu falo assim, pelo menos o Brasil, até uns anos atrás, aí a gente pega uns 3 anos atrás, nós brasileiros era um dos países que recebia muito grande parte desses refugiados, principalmente nessa região aí do Oriente, tá? E grande parte desses refugiados, eles são muito gratos, né, pela população brasileira, porque aqui eles viram uma nova chance, né, de reconstruir sua vida e viver literalmente uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais próspera, que no caso na região, né, vamos dizer assim, natural da sua residência, eles não tinham nada disso. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tem muitos mais leis aí que eu poderia ter colocado para vocês, mas eu peguei aqueles que eu acho que foram os mais importantes. E peguei também falando mais sobre os conflitos atuais aí, tá? Até porque a gente acaba estudando eles e fica uma coisa assim, muito mais dinâmica de vocês entenderem. Bem, até a próxima curiosidade, né? Curiosidades da história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no comentário que eu estarei respondendo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau, turma!